Muito bem, queridos, considerando todo esse perfil anteriormente, vamos ver as 10 etapas do ciclo paulino. O apóstolo Paulo criou um sistema de 10 etapas para poder plantar uma igreja. Segunda etapa do ciclo paulino se chama auditório contatado. Ele vai falando e ministrando para nós nessa segunda etapa do ciclo paulino que Deus não faz acepção de pessoa algum. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Jesus alcançou todo tipo de pessoas. Por exemplo, Mateus, que era um cobrador de impostos. Jesus alcançou Zaqueu, que estava numa árvore. Desce depressa, porque convém cear na tua casa. Jesus alcançou Maria Madalena. Jesus alcançou a mulher samaritana, falando com ela, judeu, samaritano, um homem com mulher. A igreja não pode ter barreiras para poder entender que toda pessoa é alvo do alcance do amor de Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos, quando vai plantar uma igreja, nós precisamos conhecer as pessoas local, as pessoas que convivem naquela localidade, naquela comunidade, principalmente os líderes. Eu brinco dizendo quem é a pessoa-chave naquela comunidade. Nem sempre é aquela pessoa que exerce a função de liderança, mas exerce influência. Então eu preciso entender quem são os líderes daquela comunidade para alcançar essas pessoas. É incrível que alcançar cristãos, às vezes até sem igreja, gente que tem fé, mas não está em uma igreja, gente que já tem convicção no seu coração, mas não está indo a lugar nenhum. Então, eu preciso conquistar o seu coração novamente. Descobrir, queridos, portas abertas para o Evangelho. Ter o maior círculo de ouvintes quanto possível, né? Para isso é necessário ter o quê? Levantamento preliminares do local. A comunidade, ela é receptiva ou ela é hostil? Ela é flexível ou é resistente ao Evangelho? É fundamental, é crucial observar se existe algum desafio das diferenças sociais, raças, culturas, economia e outras. Jesus, no começo, pediu para os seus discípulos irem às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 10, 6. E depois desse tempo, dessa experiência de cumprir o seu papel e a sua missão entre o povo, as ovelhas de Israel, Jesus pediu para que eles fossem a todo mundo. Mateus 28, 19 e 20. Pedro, ele foi vencendo, por exemplo, o preconceito quando ele foi até a casa de Cornélio. Está lá em Atos 10, verso 28. Então, vai quebrando barreiras, preconceitos para poder acessar o coração de cada pessoa. Para Cristo, não há barreiras. Gálatas 3, 28. Então, nessa segunda etapa, quando nós vamos entendendo o auditório contatado, eu preciso ver o seguinte: contato com a comunidade. Quando Paulo chegava em uma cidade, ele trabalhava, ficava hospedado, por exemplo, na casa de pessoas daquela cidade. Um bom exemplo é a casa de Lídia, Atos 16, 14 e 15. Ele ficava na casa de Jason, Atos 18, verso 2 e verso 3. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. É o convívio. A intencionalidade de conviver com as pessoas daquela comunidade. Paulo trabalhava e estava envolvido com os negócios. Ele era fazedor de tenda. Ele também trabalhava. Ele geria dinheiro. Ele levantava recursos. Cada contato é necessário para quebrar barreiras existentes devido a preconceitos de pessoas. Então, essa intencionalidade de contatar com a comunidade. E é muito importante, por exemplo, você vai no barbeiro, no mercado, na padaria,
o Uber. Então você vai criando um vínculo, vai ampliando os contatos, vai conhecendo as pessoas, o seu jeito de falar, de viver, de pensar, os valores, os comportamentos. Tudo isso vai ajudar no contato com a comunidade para plantar uma igreja. Um outro item muito importante em auditório contactado é o contato evangelístico seletivo. Primeiramente, o primeiro princípio que Paulo usava, que a gente chama da porta aberta, nesse segundo ciclo de Paulino, é que ele pegava a porta aberta de uma sinagoga. Aonde tinha uma sinagoga, ele chegava e ia ministrar a palavra. Atos, por exemplo, 13, 42, 43 e 44, fala isso. E aí ele ia ministrando, e ele ia percebendo na pregação, e ele descobria gentios que tinham interesse em ouvir mais, de conhecer mais. Então eles pediam para Paulo permanecer e para Paulo poder ensinar para ele. Então veio toda a cidade para ouvir a Paulo. Segundo princípio é estar no preparo. Então é usar a porta aberta, mas o segundo princípio aqui de contato evangelístico seletivo é estar preparado. Atos 19, verso 1. Paulo, ele investiu em pessoas, pessoas que estavam abertas para o evangelho. Não eram judeus, mas estavam abertos para receber a palavra de Deus. Então esse plantador de igreja, ele precisa estar aberto para trabalhar com cristãos e com não cristãos. Ele precisa ter contato entre cristãos e não cristãos. Há uma tendência, na medida que nos envolvemos no ministério, nos envolvermos só com crentes. Mas eu não posso perder a perspectiva de ser agradável, intencional, quando eu vou comprar o meu pão, quando eu vou abastecer o meu carro, quando eu vou pegar um Uber, quando eu vou ao mercado. Se eu fizer isso estrategicamente, eu vou conseguir alcançar mais pessoas. Sempre haverá pessoas como Atos 16, 9. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa foi a visão e entendimento que Paulo teve. Ele foi percebendo pessoas que queriam conhecer Jesus. Tinham essa necessidade de conhecer a fé em Cristo Jesus. Sempre a gente chama em alguns lugares de pessoas de paz, que a gente pode, através dela, ganhar o seu coração para Cristo. E a partir dela, nós vamos ganhando a sua família, seus amigos, pessoas como vizinhos, colegas de trabalho, para poder ter uma experiência com Jesus. Terceiro princípio. Então, a porta aberta, eu vou até os judeus. É estar preparado para atuar com não crentes. E o terceiro princípio da confirmação. Paulo percebeu que o paralítico de Listra tinha fé para ser curado. Está lá em Atos, capítulo 14, verso 9 e 10. Então o que acontece? É a confirmação. Pessoas que tinham fé para dizer: eu quero, eu aceito, eu concordo, eu preciso mudar de vida. Então nessa caminhada nós vamos tendo contato com pessoas que são cruciais, fundamentais para esse processo de plantar uma igreja. Quarto item nesse auditório contactado é contato evangelístico generalizado. Aonde Paulo ia, ele tinha a oportunidade de fazer contatos com as pessoas, com o maior número possível de pessoas. Pessoas que talvez eram resistentes ao evangelho. Naquele primeiro momento não ia ter o seu coração, mas ia ter a sua atenção. Pessoas que rejeitavam por completo, mas com o tempo, com o convívio, eles vão vendo o seu testemunho. Eles vão percebendo a sua maneira de viver, de agir, de falar, a maneira como você trata a sua família. Então essas pessoas vão perceber que você é diferente. Então as oportunidades vão acontecer, é fundamental. Eu não posso parar de visitar, eu não posso parar de desenvolver programas, oferecer estudos bíblicos, oferecer para cuidar, por exemplo, até de um cachorro de uma pessoa. Então você pode fazer na Espanha muitas amizades caminhando
durante o dia, ou no começo, ou no final do dia, ou principalmente no final de semana com o cachorro. Você vai caminhando, conversando, vai fazendo amizade com pessoas na Espanha, por causa dessa caminhada com o animal de estimação. Então, contato evangelístico generalizado. Você não pode perder a oportunidade de ser intencional com cada pessoa para criar amizade, para compartilhar da sua fé e plantar uma igreja. Terceira etapa no ciclo paulino se chama o evangelho comunicado. É levar o evangelho a ponto de uma pessoa, ela vai sentir o peso da culpa, do pecado. Está lá em João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo, meus amados, tem o poder, a capacidade de convencer a pessoa, de levá-la ao arrependimento, de ter uma experiência extraordinária, marcante para o resto da vida. Então, qual é o papel do comunicador cristão, desse plantador de igreja? Que estratégia utilizar para levar o evangelho ter efeito na vida de uma pessoa? É o pecado. É não crer em Jesus Cristo. Então, nós precisamos trabalhar para que isso seja real na vida da pessoa. Ela entenda, eu estou em pecado. Eu estou impedido de ter acesso a Cristo Jesus por causa do meu pecado. A justiça, somente Deus pode conceder ao homem. Juízo é o de Satanás, onde o mundo é regido, é dominado por este mundo mau e perverso. Porém, Deus o salva, o transporta das trevas para o reino de sua luz. Somente o Espírito Santo tem o poder de levar a pessoa ao arrependimento e à fé. Então, o evangelho comunicado trata disso. Essa terceira etapa, ela envolve algumas marcas. Primeira marca, a contextualização da mensagem. Quando falamos contextualização da mensagem, nós temos dois exemplos. João capítulo 3 e João capítulo 4. Em João 3 nós temos a figura de Nicodemos. E em João capítulo 4 nós temos a figura da mulher samaritana. Um homem, uma mulher. Um líder e uma pessoa normal do povo ali. Tanto um como o outro, o evangelho precisa se tornar relevante na vida de cada uma dessas pessoas. É necessário conhecer o evangelho, mas também é fundamental conhecer as pessoas. Então, contextualização da mensagem é eu saber como eu aplico isso para um homem, como eu aplico isso para uma mulher. Como eu aplico isso para alguém que tem conhecimento e alguém que não tem o conhecimento. Como tornar relevante, importante, de forma tal que a pessoa tem sede, tem vontade de conhecer. Uma outra marca muito importante é determinação do método. Como que eu vou fazer? De uma maneira particular, individual, é o caso de João 3 e João 4, quando falo de Nicodemos, da mulher samaritana. Eu vou fazer isso de uma maneira individual, eu vou fazer isso de uma maneira coletiva. Por exemplo, Atos capítulo 10, quando eu tenho Cornélio e as pessoas envolvidas ali naquele ambiente onde Pedro foi pregar para eles. Agora, em João 3 e João 4 eu tenho duas pessoas que são da categoria judaicas. Mas quando eu venho em Atos 10, eu não tenho judeus. Eu tenho, provavelmente, romanos. Em Atos, capítulo 16, eu tenho a família do carcereiro de Filipos. Então, percebe contextos diferentes. Então, João 3 e 4, eu tenho pessoas, indivíduos. Em Atos 10, eu tenho um grupo de pessoas. E Atos 16, eu tenho Paulo e Silas falando a família, um grupo, um núcleo familiar bem específico. Quando falamos de determinação do método, eu vou utilizar pregação, era o que acontecia com Pedro em Atos 2, de 14 até 40. Eu vou usar ensino, que Atos 10, 34 a 43 fazia através de Paulo.
Ou eu vou usar o testemunho, que era o caso de Atos 26, de 1 a 23, quando Paulo está falando ao rei Agripa. Então, é pregação, é ensino ou é testemunho? É um monólogo, como acontece em Atos 2, de 14 a 36, Pedro falando? Ou é um diálogo, em Atos 17, de 16 e 17? É uma proclamação ou é uma exortação? Atos 13, 14 a 41. Ou é uma apologética, uma defesa da fé, como Atos 17, versículos 16 a 31. Determinação do método. Então eu preciso conhecer todos esses métodos, essas maneiras de abordar. Eu preciso não somente conhecer, mas dominar esses métodos para utilizá-los nas ocasiões que vão surgir. E elas vão surgir, pode acreditar. Uma terceira marca dentro dessa terceira etapa é a seleção dos veículos de comunicação. Atos 8, verso 4, nos ensina nessa etapa o evangelho era compartilhado pessoa a pessoa. A evangelização, um contexto de Atos 8, era de perseguição, as pessoas tinham se espalhado. E logo em seguida, é interessante que Filipe vai pregando para o etíope de Candace. Então, individualmente. Então, qual é a seleção do meio de comunicação, o veículo de comunicação que eu vou utilizar? João 20, verso 31, nos ensina que havia material escrito. Não era como nós temos hoje, mas já havia material escrito também naquela época. Então, você tem pessoa a pessoa verbal, de Atos 8, mas nós temos em João 20, 31, a parte escrita, que é útil para ensinar, para proclamar o evangelho. É interessante, você acredita mais em notícias da televisão, de jornais, ou telejornais, ou você acredita mais em jornais? Está lá escrito. Um interage com a sua emoção, o outro está lá apenas a informação. O rádio é outro meio, outro veículo de comunicação que alcança os de perto e aqueles que estão longe. Então, quais são os meios, os veículos de comunicação que eu vou utilizar? Verbal, pessoa a pessoa. Eu vou utilizar o material escrito. Eu vou utilizar o rádio. Quando um local nativo, ele comunica o evangelho dentro da sua própria cultura, isso vai reforçando, vai fortalecendo o evangelho cair mais facilmente no coração das pessoas. Por quê? Aquele nativo conhece a cultura, aquele nativo já conhece o jeito, as leis, o costume, se torna muito mais fácil. Eu brinco dizendo, é mais fácil um brasileiro ou um americano ganhar um brasileiro para Jesus? Com certeza, um brasileiro. É muito mais fácil nós ganharmos um boliviano para Jesus, um brasileiro ganhar um boliviano, ou um outro boliviano ganhar outro boliviano para Jesus. Com certeza é mais fácil para um boliviano. Domina a língua, o costume, as leis, tudo ali. Agora, é mais fácil para mim ganhar um outro brasileiro lá na Bolívia e não boliviano, por causa da aproximação cultural. A utilização da Bíblia na língua, no idioma nativo da pessoa também contribui e muito para o entendimento do Evangelho. Se eu pego a Bíblia em espanhol, eu vou ter dificuldade, muitas palavras são parecidas, mas se eu pego aquela Bíblia em inglês, eu vou ter um grau de dificuldade ainda maior. E se eu pego aquela Bíblia no alemão, eu com certeza não entenderei absolutamente nada. Então eu preciso utilizar e saber utilizar os meios de comunicação. Seja pessoa a pessoa, seja material escrito, seja rádio, seja utilizando um nativo, alguém daquela terra, utilizando uma Bíblia na sua linguagem. Tudo isso para que o veículo de comunicação mostre Jesus, o Rei dos Reis. E a última marca nessa terceira etapa do ciclo paulino é implementação do sistema de medição. Eram 12 apóstolos no começo. E dos 12
foi para 120 pessoas. E num dia quase 3.000 foram salvos e batizados, está lá em Atos 2:41. Mais tarde chegou a 5.000 pessoas, Atos 4:4. Depois o crescimento era diário, todo dia, segundo Atos 16:5, o Senhor ia acrescentando cada dia aqueles que deviam ser salvos. Paulo, ele enviou Timóteo a Tessalônica para saber como eles estavam. Está lá em 1 Tessalonicenses 3, de 1-7 e capítulo 4, versículo 13. Os irmãos não entendiam sobre a mensagem da segunda vinda de Cristo Jesus. Por isso, Paulo enviou Timóteo para ajudá-los, através do ensino, a entender sobre a volta, o retorno de Jesus. Eles queriam saber quantas pessoas haviam aceito a Cristo Jesus. Essa era uma forma de acompanhar o crescimento e de fazer a medição. Então, nessas 3 etapas que a gente foi aprendendo do ciclo paulino. As 3 etapas são os missionários comissionados, o auditório, contatado, e a contextualização do evangelho, da mensagem. São essas 3 etapas. Eu quero encorajar você a poder ler um pouco mais do livro. Então eu quero recomendar para você o livro do David Hasselgrave, Plantação de Igreja dentro do Brasil e fora, no sentido transcultural. Ele vai mostrando os 10 ciclos paulinos em que você poderá entender mais, se aprofundar e poder utilizar e experimentar o quanto deste ciclo, dessas etapas, podem te ajudar a plantar uma nova igreja. Ok, meus amados, vamos para a 4ª etapa do ciclo paulino. E a 4ª etapa são ouvintes convertidos. É justamente nesse momento que entendemos o ponto de conversão. Se de fato a pessoa teve uma conversão. 1 Tessalonicenses 1:9, que é voltar-se para Deus, desviar-se dos ídolos. A cegueira espiritual, ela precisa ser identificada e retirada para poder ter entendimento espiritual, entendimento que a conversão está próxima. A conversão é muito importante para o testemunho cristão. Dentro dessa etapa, falamos da confissão. É o reconhecimento dos seus erros e também das consequências desses erros, que vão levar a pessoa para mais longe de Deus e para mais longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Somente a confissão e o reconhecimento desses erros é que vão de fato mostrar o arrependimento na vida da pessoa. Então, nesse ciclo paulino vem a confissão, mas também vem a decisão. Decisão é quando esse ouvinte deixa de ser apenas ouvinte e agora ele começa a ser praticante da palavra. Tiago, capítulo 1, verso 22. Alguns exemplos em que podemos ver isso está em Atos, capítulo 8. É uma experiência individual, Filipe e o eunuco, mas também há o envolvimento de famílias em Atos, capítulo 10, quando falamos de Cornélio. E Atos capítulo 16, de uma família, a família do carcereiro, que numa noite conheceu Jesus e foram batizados. A decisão veio por causa do arrependimento destas pessoas. Quando falamos de motivação, falamos da motivação pessoal. Marcos 1,40 fala do leproso dizendo: purifica-me. Ainda dentro dessa etapa do ciclo paulino, nós temos um terceiro ponto muito importante, a motivação. O cego Bartimeu dizia: mestre, que eu possa ver. Está lá em Marcos 10, 51. Outros já são direcionados por Deus e para Deus. É o caso de Saulo. Em Atos 9, verso 5, ele viu Deus, ele ouviu a Deus. Quanto é voltado para o bem também da sociedade e da comunidade. É o caso de Zaqueu,
em Lucas 19, versos 8 a 10. Então, essa motivação, seja pessoal, individual, seja direcionado por Deus, seja para a comunidade. Mas ainda temos um outro ponto muito importante da instrução. Quando alguém aceita Cristo, tem 3 maneiras dessa aceitação se manifesta. A primeira delas é a confissão verbal: Cristo é o Senhor. Segunda maneira é a maneira simbólica, através do batismo, em que ele demonstra para todo mundo o significado e o valor de ter aceito a Cristo. E o terceiro, pelas suas obras realizadas, vida transformada, passa a ser evidente na vida de cada uma dessas pessoas. Quinta etapa do ciclo paulino: crentes congregados. Os que se tornavam alvos de suspeita não eram os maus, eram aqueles que eram diferentes. Sabe por quê, queridos? Eram várias classes sociais, várias etnias juntas. E olha, é interessante que os crentes eram atraídos, queridos, para estarem juntos, tendo tudo em comum. E apesar das diferenças, das dificuldades, eles adoravam juntos ao Senhor, eles oravam juntos ao Senhor, eles tinham comunhão juntos com o Senhor. Nessa quinta etapa, nós temos, por exemplo, os horários das reuniões. O cristianismo, queridos, não tinha um horário específico. Eles se encontravam com Deus naquele momento que era oportuno. Paulo, por exemplo, usava o momento e o horário em que chegava nas sinagogas. Era um momento cerimonial deles. Eles aproveitavam cada oportunidade para ensinar a palavra de Deus. Também vemos sobre o lugar das reuniões. Quando pensamos em um lugar próprio das reuniões, logo vem à nossa mente a tenda do encontro no Velho Testamento, lá de Números, capítulo 9, de 17 a 23. Passado algum tempo, começamos a nos remeter ao rei Davi, que queria construir o templo para Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 2. No Novo Testamento, nós vamos perceber que o povo estava se encontrando no templo e nas casas. Atos 5, 42. E era interessante em que, à medida que eles iam se reunindo, Deus ia se manifestando, era impossível manter todas as pessoas no mesmo lugar, por causa do crescimento. Fica registrado aqui, então, casas e templos eram utilizados para o lugar das reuniões. Também, nessa quinta etapa do ciclo paulino, falamos sobre o tamanho dos grupos. No começo, queridos, Jesus escolheu 12 para caminhar com eles. Lucas 9, versículo 1. Mas logo esse grupo cresceu. Se você observar em Lucas 10, já eram 72 pessoas. E após a ressurreição de Jesus, Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. E na igreja de Jerusalém, na época do Pentecostes, já chegou a 120 crentes. E quando Pedro foi ministrar com poder e autoridade, esse número foi acrescido de 3.000 pessoas. Atos 1, 15, Atos 2, 41 e Atos 4, 4. Seja nas casas ou mesmo no templo, é difícil dizer com precisão o tamanho do grupo que existia. Uma coisa era certa: eles estavam juntos. E nessa última etapa do ciclo paulino, a participação. Cada crente precisava entender que ele passava a ser um missionário evangelista. Ou seja, ele precisava crescer na fé cristã, no conhecimento da palavra de Deus. E isso ia acontecendo rapidamente na época do Novo Testamento. Um crente maduro acompanhava um novo na fé. E o seu papel, o papel do crente maduro, era fazer com que esse novo na fé crescesse na oração, no conhecimento da palavra, a partir da sua conversão, e ele pudesse reproduzir esse modelo com outros. Percebeu? Nesse ciclo paulino, 5 etapas
fundamentais. Até a próxima!